Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa revisão de hoje, baseada nas principais dúvidas que vocês têm. Um encontro de 1 hora para construirmos uma super linha do tempo no processo do trabalho. E para cada etapa fundamental do nosso processo, 3 dicas que podem cair nas nossas provas e que atendem às principais dúvidas de vocês. Vamos lá? Bom, gente, o que nós vamos ver hoje? Qual é a estrutura, essa linha do tempo? Quando é ajuizada uma reclamação trabalhista, nós temos que levar em conta 3 fatores. Primeiro, a competência da Justiça do Trabalho. Para decidir propor a reclamação trabalhista aqui, na Justiça do Trabalho, você teve que definir a competência da Justiça do Trabalho. Depois, teve que definir que era a competência da Justiça do Trabalho. Depois, você teve que escolher um dos procedimentos. Qual era o procedimento? Você teve que concluir qual era o procedimento aplicável ao seu caso. E, por último, teve que observar os requisitos da petição inicial. Requisitos da petição inicial. A ajuizada reclamação ela é distribuída para uma das varas do trabalho. Quando chega nessa vara, automaticamente é encaminhada uma notificação para que as partes compareçam em audiência no processo do trabalho. Aí, então, nessa audiência no processo do trabalho, nós temos que levar em conta quem deve comparecer nessa audiência. Quais são as consequências do não comparecimento dessas partes em audiência? Quais são as consequências? Depois, nós temos que saber que é aqui na audiência, no processo do trabalho, que é apresentada a defesa, que é apresentada a contestação. Vamos colocar aqui a contestação. Depois, é na audiência, no processo do trabalho, que nós vamos ter deferidas ou produzidas as provas. Vamos falar sobre provas aqui no nosso processo. Vamos falar sobre a prova testemunhal. Vamos falar sobre a prova pericial aqui no nosso processo do trabalho. E, então, é proferida a sentença. Dessa sentença no processo do trabalho, vem a fase dos recursos. Qual é a linha do tempo mais comum aqui no processo do trabalho? Quais são todos os recursos? Eu quero que você reveja comigo, tenha uma visão geral dos recursos. E depois temos a fase de execução. Qual é a linha do tempo na execução aqui no nosso processo do trabalho? Este é o nosso quadro de hoje. Vamos trabalhar com a linha do tempo no processo do trabalho e as principais dicas envolvendo esses temas. Mãos à obra? Então, eu quero que você esteja presente, que você se certifique que está aqui, de corpo e alma presente, de modo a poder desfrutar desse momento com o processo do trabalho. Que você tenha papel, canetas coloridas, se for o caso, e venha. Vamos lá. Primeira coisa, com relação à competência da Justiça do Trabalho, vamos ver. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho, aquelas previstas lá no artigo 114 da Constituição. A competência da Justiça do Trabalho está definida no artigo 114 da Constituição. Ela é competente para processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho. Ok, mas existem algumas exceções. E nesse nosso encontro, nós queremos falar dessas exceções que costumam cair nas nossas provas. Primeiro, vamos tratar da súmula 363 do STJ. A súmula 363, ela deixa claro que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de cobrança de honorários de profissionais liberais. Então, honorários de profissionais liberais, estão fora da competência da Justiça do Trabalho. Então, os honorários devidos ao advogado, ao médico, ao engenheiro, pelos serviços prestados diretamente ao consumidor, ao seu cliente, se não forem pagos, devem ser cobrados fora da Justiça do Trabalho, lá na Justiça comum estadual. Não são de competência da Justiça do Trabalho. Esse médico, esse engenheiro, esse advogado, eles estão em patamar de igualdade em relação à pessoa que o contrata, quando não estão em patamar de superioridade. Então,
esta relação de consumo está fora da competência da Justiça do Trabalho. Por isso, esteja pronto para marcar que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de cobrança de honorários de profissionais liberais. Outra coisa, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar crimes. Crimes são da competência da Justiça do Trabalho. Temos horror a crimes. Crimes estão fora da competência da Justiça do Trabalho. E crimes contra a organização do trabalho. O artigo aqui é quando o examinador ele aplica o seu espírito ruim. O examinador tem um espírito bom ou espírito ruim? Espírito ruim. Um velho e conhecido espírito ruim. Porque ele pergunta assim, e crimes, tá? E crimes contra a organização do trabalho são da competência da Justiça do Trabalho? E a resposta é não. A Justiça do Trabalho não é competente. Aliás, crimes contra a organização do trabalho são de competência da Justiça Federal. E isso está lá no artigo 109, inciso 6º da Constituição. Gente, a Justiça do Trabalho também não é competente para processar e julgar as ações entre o poder público e seus servidores estatutários. Estatutários estão fora da competência da Justiça do Trabalho. E ela também não é competente para julgar as ações entre o poder público e aqueles que possuam com ele outros regimes jurídicos administrativos, como é o caso dos trabalhadores temporários. Cuidado, aqueles temporários contratados pelo poder público, sem concurso público, para atender necessidade de excepcional interesse público. Aqueles do artigo 37, inciso 9º da Constituição. Estatutários estão fora, temporários estão fora, temporários e o poder público, né? Estão fora da competência da Justiça do Trabalho. Ótimo. Falamos sobre competência. Uma vez definida que a ação tem que ser processada e julgada na Justiça do Trabalho, você vai ter que definir, vai ter que concluir qual é o procedimento. E o procedimento, aqui para as reclamações trabalhistas, podem ser 3. São 3 os procedimentos. E não é você que escolhe o procedimento, você constata que é um desses procedimentos. Ou o procedimento sumário, ou o procedimento sumaríssimo, ou o procedimento será ordinário. O que define o procedimento no processo do trabalho é um único critério bem simples. É só ele mesmo. É o valor da causa. E como é que eu encontro o valor da causa? Você encontra o valor da causa somando os valores dos pedidos. Então, aqui tudo é muito simples. O que define o procedimento? O valor da causa. Como que você encontra o valor da causa? Somando os pedidos. Quando o seu valor da causa é de até 2 salários mínimos, então, até 2 salários mínimos, o procedimento é sumário. Quando o valor da causa está acima de 2 e vai até 40 salários mínimos, o procedimento é sumaríssimo. E quando o valor da causa está acima de 40 salários mínimos, o procedimento é ordinário. Então, o procedimento pode ser sumário, sumaríssimo ou ordinário. O que define mesmo o procedimento? É a matéria? Não. É um único critério, é o valor da causa. O procedimento sumário está previsto lá numa lei. Uma lei que versa sobre diversas matérias, inclusive sobre ele. A lei é a 5584 de 70. E ele tem uma particularidade. As causas de procedimento sumário são causas de única instância. O que isso quer dizer? Quer dizer que da sentença proferida no procedimento sumário não cabe recurso, só se houver violação à Constituição. Não cabe recurso, salvo se houver violação à Constituição. Então, imagine que você ajuiza uma reclamação trabalhista, cujo valor é de até 2 salários mínimos. Procedimento sumário. E você pede vale transporte, que é baseado numa lei federal. E a lei federal é violada, é contrariada na sentença. Dessa sentença, cabe recurso? Não, porque houve contrariedade a uma lei federal e não à Constituição. Não cabe recurso. Não cabe? Não cabe. Ok? Já o procedimento sumaríssimo é o procedimento preferido do nosso examinador.
Este procedimento é o que mais cai. Ele tem uma predileção imensa por ele. O procedimento sumaríssimo está lá previsto nos artigos 852-A e seguintes da CLT. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, tá lá, até o I. O procedimento sumaríssimo tem algumas particularidades e nós vamos falar de 3 delas que mais caem. Primeira coisa importante com relação ao procedimento sumaríssimo. Você já sabe que ele se aplica aos dissídios individuais, cujo valor seja de até 40 salários mínimos. Porém, ele não se aplica a quem? A administração direta, autárquica e fundacional. Ele não se aplica à administração direta, autárquica e fundacional aqui no nosso processo do trabalho. Então, muito cuidado com o procedimento sumaríssimo. Aqui é que as pegadinhas residem. Por quê? Porque o examinador te dá 2 causas. Nas 2, o valor da causa não ultrapassa 40 salários mínimos. Então, você está pronto, convicto, de que nas 2 o procedimento é sumaríssimo. Porém, em uma delas, a reclamação é proposta contra a União, ou estados, ou Distrito Federal, ou municípios, ou seja, contra a administração direta, ou contra uma autarquia, ou contra uma fundação pública. Então, nestes casos, mesmo que o valor da causa seja de até 40 salários mínimos, o procedimento sumaríssimo não se aplica. E você tinha que estar atento a isso. Então, cuidado. Procedimento sumaríssimo não se aplica à administração direta, autárquica e fundacional. Ariana, eu prometo para você que vou observar esse detalhe na hora da prova. Outra coisa com relação ao procedimento sumaríssimo aqui no nosso processo do trabalho. Sabe qual é, de acordo com a lei, o prazo máximo para que a causa seja apreciada no procedimento sumaríssimo? É de 15 dias. Quando foi que você pôde afirmar que a causa seria apreciada? Quando foi que você viu, ouviu falar, que alguém falou que teve uma causa julgada em 15 dias? Pois é, só serve para cair em prova. Então, cuidado com isso. O procedimento sumaríssimo não tem julgamento além disso. Então, o prazo máximo para que a causa seja apreciada é de 15 dias no procedimento sumaríssimo, de acordo com a lei. E adivinha, o examinador espírito ruim cobra. Outro ponto. Tem citação por edital no procedimento sumaríssimo? Não. Isso aqui resolve muito questões de prova. Não há, gente, citação por edital no procedimento sumaríssimo. Então, o pedido tem que ser certo, determinado, sempre líquido, como em todos os procedimentos, e nós vamos ver. Agora, o reclamante tem que fornecer o nome e endereço corretos do reclamado. Por quê? Porque não há citação por edital no procedimento sumaríssimo. Então, ponto super importante aqui com relação ao procedimento sumaríssimo no processo do trabalho. Resolve questões de prova. Então, são 3 os tipos de procedimentos para as reclamações trabalhistas. Então, o procedimento comum vai se dividir em ordinário, sumaríssimo e sumário. Procedimento sumário é para causas de até 2 salários mínimos, de única instância. Da sentença, não cabe recurso só se houver violação à Constituição. No procedimento sumaríssimo, ele aplica-se às causas cujo valor esteja acima de 2 e não ultrapasse a 40 salários mínimos. Mas deixa eu te perguntar no modo turbo. O procedimento sumaríssimo se aplica à administração direta, autárquica e fundacional? Não. Qual o prazo máximo para que a causa seja apreciada no procedimento sumaríssimo? 15? Tem certeza? 15 dias. Tem citação por edital? Não tem citação por edital. Isso resolve muitas questões de prova. Vamos em frente. Próximo ponto. Requisitos da petição inicial. Quando eu vou ajuizar a reclamação, eu penso se a competência é da Justiça do Trabalho, qual é o procedimento e agora, quais são os requisitos da petição inicial. Eles foram alterados pela reforma trabalhista. Então, cuidado, tem tudo aqui para cair na prova. E também tem um detalhe da Instrução Normativa 41 do TST. Requisitos da petição inicial aqui no nosso processo do trabalho. Estão, então, lá no artigo 840, parágrafo 1º da CLT.
Quais são os requisitos da petição inicial, de acordo com a CLT? Você tem que guardar. Os requisitos são endereçamento. Você tem que trazer qual é o juízo competente para processar e julgar a reclamação trabalhista. O juízo que, em regra, de acordo com o artigo 651 da CLT, é o juízo do local da prestação dos serviços. Juízo do lugar da prestação dos serviços. Então, primeiro ponto, endereçamento. O juízo para o qual você vai dirigir sua reclamação. Endereçamento, depois, qualificação. Endereçamento, qualificação. Depois, fatos. Você tem que trazer uma breve exposição dos fatos. Então, vou repetindo para você memorizar. Endereçamento, qualificação, fatos, pedido. Já vou voltar no pedido, o detalhe está com ele. Data e assinatura. O que mudou é com relação ao seu pedido. Por quê? O pedido, gente, para todos os procedimentos agora, no processo do trabalho, o pedido precisa ser certo, o pedido precisa ser determinado e o pedido precisa ser líquido. Certo, determinado e líquido. Quer dizer que você tem que trazer o valor de cada pedido em reais. Esse valor é um valor estimado, diz o TST, na Instrução Normativa 41 de 2018. Excelente, agiu muito bem o TST aqui. Então, o valor tem que ser meramente estimado, mas você tem que trazer o valor de cada um dos pedidos. Em todos os procedimentos, sim. Isso antes valia apenas para o procedimento sumaríssimo, agora vale para todos os procedimentos. Então, quando você for elaborar sua reclamação, de acordo com a CLT, você tem que ter endereçamento, qualificação, fatos, uma breve exposição dos fatos, pedido certo, determinado e líquido, data e assinatura. Certo, gente? Então, requisitos, check. Venha cá comigo. Quando você ajuiza uma reclamação trabalhista, um minutinho aqui no quadro, ela vem distribuída para uma das varas, ok? Quando chega nessa vara, automaticamente é encaminhada uma notificação para que as partes compareçam em audiência no processo do trabalho. Automaticamente é enviada essa notificação. Quem são as pessoas que têm que comparecer em audiência no processo do trabalho? Quais são as consequências do não comparecimento dessas partes em audiência? Depois disso, vamos ver a contestação e alguns detalhes, algumas dúvidas importantes sobre as provas. Então, estamos aqui nas audiências no processo do trabalho. Quem são as pessoas que têm que comparecer em audiência? Então, o comparecimento é uma matéria, comparecimento das partes em audiência, é uma matéria tratada no artigo 843 da CLT. Olha só, vamos fazer um esquema aqui, um quadro dessas pessoas que têm que comparecer em audiência no processo do trabalho. Quando que elas têm que comparecer em audiência? Quando que elas podem se ausentar, melhor? Comparecer sempre. Quem? O reclamante e o reclamado. Deixa eu desenhar melhor esse quadro. Quando, por quem elas podem se fazer representar, substituir. Então, vamos colocar primeiro aqui. Quem tem que comparecer? Tem que comparecer o reclamante, que eu vou colocar um Rzinho, e o reclamado, eu vou colocar um Rzão. Quando que elas podem se fazer representar, substituir nessa audiência no processo do trabalho? Quando, por quem elas podem se fazer representar, substituir, e o que acontece com a audiência quando elas se fazem representar, substituir. Então, o reclamante pode se fazer substituir quando, na hipótese de doença ou de outro motivo poderoso. Poderoso. O que é um motivo poderoso? Na verdade, muitos defendem que houve um erro de grafia na CLT. O que se queria escrever era ponderoso, relevante, justificável e ficou poderoso. Bom, então saiba ler. Por doença ou outro motivo poderoso, o reclamante pode se fazer substituir pelo sindicato ou outro empregado da igual profissão.
o examinador continua cobrando dessa maneira, pelo sindicato ou outro empregado da mesma profissão. Gente, esses dois funcionam como se fossem garotos de recado. Eles comparecem em audiência, justificam a ausência do reclamante e saem correndo. Com isso, o que ocorre com a audiência? A audiência é adiada. O que eles conseguem? Evitar o arquivamento da reclamação. Então, a audiência é adiada e se evita o arquivamento. Porque se não for o reclamante, nem o seu advogado, se não for o reclamante, principalmente, o processo é arquivado. E o reclamado, ele pode se fazer representar quando? Sempre. 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 Quando chega na hora da prova, esse sempre aparece assim. Sempre tem certeza que não está esquecendo nenhuma exceção? E aí que você tem que lembrar. Sempre. O reclamado pode se fazer representar sempre por um gerente ou outro preposto. Aqui, por um gerente ou outro preposto. Quero que você dê muita atenção ao preposto, porque ele tem tudo para cair nas nossas provas. Por quê? Porque houve uma alteração com a reforma trabalhista. O artigo 843 da CLT prevê que o preposto não precisa ser empregado da empresa, como era antes, como entendia o TST. Então, o preposto não precisa ser empregado na empresa. O reclamado pode mandar um advogado, contador, qualquer pessoa, mesmo que não seja empregado da empresa. Basta que ele tenha uma carta de preposição para provar que ele foi enviado pelo empregador e está tudo resolvido. Um detalhe, esse preposto, ele não precisará ser empregado da empresa, mas não pode ser o advogado. Podem comparecer na audiência 2 advogados, e um vai se apresentar como advogado e o outro como preposto. O que não pode acontecer é de um único advogado figurar ao mesmo tempo como advogado e como preposto. Isso não poderá acontecer, certo? Então, cuidado com esse pequeno detalhe. E a audiência? A audiência ocorre ou a audiência é adiada? A audiência ocorre, gente. As declarações do preposto obrigam o reclamado, então a audiência ocorre normalmente. De tudo aqui, eu quero que você tome muito, muito cuidado com o preposto, certo? E lembrando que o que sai da boca do preposto, é como se estivesse saindo da boca do próprio dono da empresa. Imagine que o preposto diga, o juiz pergunta, senhor preposto, o senhor chamava o reclamante de imundo vagabundo? E ele diga, sim, eu chamava o reclamante de imundo vagabundo. Se ele diz que chamava o reclamante de imundo vagabundo, sim, é como se o próprio dono da empresa estivesse dizendo, eu chamava o reclamante de imundo vagabundo. Houve aqui uma confissão. As declarações do reclamado, do preposto, obrigam o reclamado. Ótimo. Próximo. Agora vamos ver quais são as consequências do não comparecimento das partes em audiência. Consequências do não comparecimento das partes em audiência. Olha só, gente, vamos imaginar o seguinte, que o reclamante não compareceu na audiência, vamos ver essa, una, ou então na audiência inicial. Audiência una ou audiência inicial, aqui na nossa revisão nós vamos ver essa. Se o reclamante não comparecer nessa audiência, nessa primeira audiência, que é aquela em que ele deve apresentar a defesa, a consequência é o arquivamento do processo. Se o reclamado não comparecer nessa audiência, a consequência é a revelia e o principal efeito da revelia é a confissão quanto à matéria de fato. Primeiro, eu quero que você concentre-se no reclamante aqui, porque aqui tem reforma trabalhista. Olha, quando é ajuizada uma reclamação e ela é distribuída para uma das varas do trabalho, quando ela chega nessa vara, automaticamente é encaminhada uma notificação para que as partes compareçam em audiência. Automaticamente é encaminhada essa notificação. Se o reclamante não comparece em audiência no processo do trabalho, o processo é arquivado, ou seja, o processo é extinto sem resolução do mérito, o processo é arquivado. Nada, absolutamente nada, vai impedir que o reclamante ajuize mais uma vez a mesma reclamação. Só que o que ele tem que fazer? Ele tem que recolher as custas processuais
e então ele poderá ajuizar novamente a sua reclamação, que vai ser distribuída para a mesma vara do trabalho. Então, recolhe as custas. Veja, o processo foi arquivado porque ele não compareceu em audiência. Ele recolhe as custas processuais e ajuiza a reclamação. O problema está com o beneficiário da justiça gratuita. Por quê? O beneficiário da justiça gratuita, que deu causa ao arquivamento, tem duas opções. Ou ele pode recolher as custas processuais e ajuizar novamente e ajuizar a reclamação trabalhista, novamente, sem problema nenhum, como o outro, vai ser distribuída a mesma reclamação para a mesma vara do trabalho. Ou então, ele pode, por ser beneficiário da justiça gratuita, apresentar uma justificativa, um motivo legalmente justificável para não ter comparecido em audiência, uma justificativa no prazo de 15 dias. E aí sim, sem o recolhimento das custas, ele poderá ajuizar novamente a reclamação trabalhista que vai ser distribuída para a mesma vara do trabalho. Então, duas coisas são importantes. Primeiro, uma vez arquivado o processo por não comparecimento do reclamante em audiência, foi arquivado, é a condição para a propositura da nova reclamação trabalhista que ele recolha as custas processuais. Porém, e se ele for, mas Ariana, e se ele for beneficiário da justiça gratuita? A reforma castigou ele aqui. Se ele for beneficiário da justiça gratuita, de duas uma. Ou ele não tem um motivo legalmente justificável para não ter comparecido em audiência, perdeu o ônibus, perdeu a hora, não saiu com a devida antecedência, faltou gasolina no carro, não tem um motivo legalmente justificável, então ele recolhe as custas e propõe a nova reclamação trabalhista. Ou ele tem um motivo legalmente justificável, e aí sim, no prazo de 15 dias, ele apresenta essa justificativa, e então o juiz vai analisá-la, e ele poderá, uma vez reconhecida, ajuizar a nova reclamação sem o recolhimento de custas processuais. Certo? Então, isso aqui nós temos no artigo 844, parágrafos 2º e 3º da CLT. 844, parágrafo 2º e 3º da CLT. Isso aqui pode ser cobrado nas nossas provas. Então, muito cuidado com esse ponto da nossa matéria. Ok, gente? Então, cuidado com essas consequências do não comparecimento do reclamante em audiência. Mas e o reclamado? O reclamado também pode não comparecer em audiência, não é? Imagine que não veio aquele preposto, não veio ninguém, não veio nem o dono da empresa e nem um preposto. Reclamado não compareceu. Aqui também tem excelentes questões de prova. Qual é a consequência? É a revelia. E qual é o principal efeito da revelia? É a confissão quanto à matéria, de fato. Eu vou presumir que são verdadeiros os fatos alegados pelo reclamado. É a revelia e confissão, então, quanto à matéria de fato. Porém, se o reclamado não comparecer em audiência, mas comparecer seu advogado, o advogado veio e ele trouxe documentos e ele trouxe a defesa, o juiz deve receber a contestação e os documentos? O juiz deve receber, sim. Então, o juiz receberá, mesmo que o reclamado não tenha comparecido em audiência. Ele vai ser confesso quanto à matéria de fato, mas ainda assim ele vai ter recebido, se o advogado compareceu, a defesa e os documentos. Isso é o que nós temos lá no artigo 844, parágrafo 5º da CLT. 844, parágrafo 5º da CLT. Certo, gente? Então, muito cuidado com essas consequências do não comparecimento das partes em audiência no processo do trabalho. Isso tende a cair em todas as provas. Outra coisa super importante, vamos voltar lá para o nosso esquema geral para você ir acompanhando. Então, já vimos dicas fundamentais sobre o comparecimento das partes em audiência e as consequências do não comparecimento. Agora, vamos falar sobre a contestação no nosso processo do trabalho, sobre a defesa.
A contestação, gente, ela é apresentada em audiência no processo do trabalho. Contestação. Onde que ela é apresentada? Em audiência no processo do trabalho. Ela está prevista no artigo 847 da CLT. E aqui nós temos duas possibilidades. Quando falamos em contestação. Ou a defesa, ou essa contestação, ela é oral no prazo de 20 minutos no processo do trabalho, que é uma possibilidade, ou então a defesa será escrita, ou então a defesa vai ser escrita. E aí ela pode ser, não se nega a ninguém a apresentação da defesa escrita, mas então ela tem que ser recebida. Se não tem PJE, se não foi implantado o processo judicial eletrônico, a defesa vai ser apresentada em audiência, em papel mesmo. Se já foi implantado o processo eletrônico, o PJE, então essa nossa defesa vai ser apresentada eletronicamente antes da audiência. Então, vai ser apresentada eletronicamente, né, no processo eletrônico antes da audiência. E aqui tem mais um ponto que eu gostaria de comentar com você, que é o seguinte: uma vez apresentada a contestação, o autor não poderá mais desistir. Então, a desistência da reclamação trabalhista é só sem a concordância do reclamado, né? Sem a concordância do reclamado, é só até a apresentação da contestação. Só até a contestação, ainda que eletronicamente. Então, cuidado com esse detalhe relativo à desistência na reclamação trabalhista, certo? Então, a defesa é apresentada em audiência no processo do trabalho, mesmo quando ela é enviada eletronicamente antes da data da audiência, a apresentação formal da defesa é em audiência no processo do trabalho. Então, envio eletronicamente, mas o ato se consuma no dia da audiência, com a realização da audiência no nosso processo do trabalho, certo? Ótimo. Então, você pode, não se nega a ninguém, claro, a apresentação de uma defesa escrita. O pobre não pode ter sempre, né? O pobre do reclamado tem que sempre que apresentar a defesa oral, não, apresenta escrita. Se não implantado o PJE, ele leva os documentos no dia da audiência, mas se já implantado, ele envia eletronicamente antes da audiência. Pergunta excelente de prova é: e a desistência? A desistência da reclamação sem a concordância do reclamado é só até a contestação. É só até a apresentação da contestação aqui no nosso processo do trabalho. Depois, só com a concordância do reclamado. Certo, gente? Outra coisa importante aqui. Vamos voltar lá no nosso esquema para irmos riscando. Já falamos sobre a defesa. Agora já chegamos no tema provas no processo do trabalho. E escolhemos dois tipos de provas para tratar agora. Um é a prova testemunhal e o 2 são algumas dicas, algumas questões importantes sobre a prova pericial no processo do trabalho. Vamos lá. Provas. Então, prova, primeiro, testemunhal. Quando nós falamos de prova, de testemunhas aqui, testemunhal, no nosso processo do trabalho, nós precisamos conhecer o número de testemunhas. Então, vamos pensar primeiro aqui no procedimento ordinário. Depois, nós vamos pensar no procedimento sumaríssimo aqui no nosso processo do trabalho. Qual o número máximo de testemunhas no procedimento ordinário? O número máximo é de 3 para cada parte. Qual o número máximo de testemunhas no procedimento sumaríssimo? É de 2 para cada parte. Não são raras as vezes em que essas são as perguntas de prova, então fique atento. Número máximo de testemunhas no procedimento ordinário? 3. No procedimento sumaríssimo? 2. E no inquérito judicial para apuração de falta grave, esse número é elevado a 3 testemunhas. Olha só, vamos nos preocupar nesse instante com o procedimento ordinário. Já coloco aqui o sumaríssimo. Como que funciona? Aqui, ó, as testemunhas, elas comparecem em audiência. Então, elas vêm na audiência independentemente. Então, eu vou colocar aqui, ó, espontaneamente. Isso quer dizer o quê?
que as testemunhas, elas não são intimadas para comparecer em audiência. Elas comparecem espontaneamente em audiência aqui no nosso processo do trabalho, sem intimação, sem notificação, sem intimação, sem notificação. A parte que quer levar, que quer que seja ouvida aquela pessoa como testemunha, ela leva essa pessoa no dia da audiência, sem intimação, sem notificação. Se essa testemunha não comparecer no procedimento ordinário, o que acontece? É simples, porque se ela não comparecer, basta que você diga para o juiz que a testemunha não compareceu, que o juiz adiará essa audiência e determinará a intimação da testemunha. Agora sim, como ela não veio na primeira, ela vai ser intimada, vai receber uma carta com horário para comparecer em audiência. Então, se ela, agora sim, que recebeu a intimação para comparecer em audiência, mais uma vez ousada, abusada, não comparecer nessa audiência no processo do trabalho, depois da intimação, ela ainda assim não veio, aí o juiz, mais uma vez, adiará a audiência. Adiará essa audiência para uma terceira data. E agora ela vai comparecer. Vai comparecer por quê? Porque vai ser determinada a sua condução coercitiva. O oficial de justiça vai se assegurar de que ela estará lá no dia da audiência. Então, condução coercitiva. Na terceira audiência, olha as testemunhas ali presentes. As 3 testemunhas do ordinário, se faltaram antes, estarão presentes, certo? Então, as etapas são: primeiro, tem que comparecer espontaneamente. Depois, se não comparecerem, elas serão intimadas. E se intimadas ainda assim não comparecerem, condução coercitiva. Quero que você note que ninguém aqui está falando em rol de testemunhas. Não. Estamos falando que elas comparecem espontaneamente. Somente se não comparecerem assim no dia da audiência é que o juiz vai determinar a sua intimação. Ok? Agora vamos pensar no procedimento sumaríssimo. E aí você lembra que o procedimento sumaríssimo aplica-se aos dissídios cujo valor esteja acima de 2, mas não ultrapasse a 40 salários mínimos. No procedimento sumaríssimo, o número máximo de testemunhas é de 2 para cada parte, 2 testemunhas para cada parte. O que acontece? Na audiência aqui no nosso procedimento sumaríssimo, também não tem rol. As testemunhas aqui também comparecem espontaneamente. Isso quer dizer, sem intimação, sem notificação. As testemunhas comparecem independentemente de intimação ou de notificação, certo? Só que o que ocorre é que se as testemunhas comprometeram-se a comparecer, mas não comparecerem em audiência, vamos imaginar, o que vai haver é que o juiz só fará aquilo que faz no ordinário, só adiará a audiência, essa que é a diferença, e determinará a intimação das testemunhas se houver convite, prova do convite. Se você provar que convidou essa testemunha. Aí sim, se você comprova o convite nesse procedimento sumaríssimo, aí sim, essa testemunha que não compareceu espontaneamente, lembra como deveria? Agora ela vai ser intimada. Agora vamos imaginar que ela é ousada, abusada mesmo, e mesmo depois de intimada, ela não comparece em audiência. Se mais uma vez ela não comparecer nessa audiência no processo do trabalho, não comparecer, depois de intimada, aí o que o juiz fará? O juiz adiará a audiência para aquela terceira data e vai determinar a condução coercitiva dessa testemunha coercitiva. Agora, na terceira data, ela vai comparecer. Olha ela aqui, olha elas 2, né? São 2, se elas não tinham comparecido antes, agora elas vão comparecer em audiência no processo do trabalho. Então, no procedimento sumaríssimo, a diferença é pequena. Elas têm que comparecer, pequena, mas importantíssima.
Só que se elas não comparecerem espontaneamente, o juiz só adiará a audiência se comprovado o convite. E se comprovado o convite, elas não comparecerem, o juiz vai determinar a sua condução coercitiva. Convite é só para o procedimento sumaríssimo. Ótimo, gente. E agora, para fechar as provas, vamos falar sobre a prova pericial no nosso processo do trabalho. Então, vamos lá. Quando nós falamos de prova pericial, o que você tem que levar em conta? Tem prova pericial até no procedimento sumaríssimo? Tem. Quando que a prova pericial vai ser produzida? No ordinário ou no sumaríssimo? Ela vai ser produzida quando decorrer de uma exigência da lei. Escrevi aqui, lei. Ou então, quando exigida para a prova do fato. Quando decorrer de uma exigência da lei, ou então quando exigida para a prova do fato. Gente, o artigo 195 da CLT, ele prevê que é obrigatória a produção da prova pericial quando há pedido de adicional de periculosidade ou quando há pedido de adicional de insalubridade. É obrigatória, a lei manda produzir como regra a prova pericial nesses casos. Então, ela é necessária, ela é exigida. Então, ela é exigida por lei. Também vai ser produzida quando necessária para a prova do fato. Por exemplo, você argue que tem uma doença relacionada com o trabalho. Se você argue que tem uma doença relacionada com o trabalho, como é que eu vou saber se você está ou não está doente? Eu, para saber, preciso fazer uma perícia médica, ergonômica, para ver se aquela posição no trabalho levaria àquela doença. Esses são os dois casos em que vai ser produzida a prova pericial no processo do trabalho, certo? E quem é que paga os honorários do perito? Os honorários do perito, eles são pagos por quem? A reforma trabalhista mudou essa matéria. Cuidado! O artigo 790-B da CLT deixa claro que quem paga os honorários do perito é a parte sucumbente. Aí o examinador vai perguntar, é a parte sucumbente na demanda? Não. É a parte sucumbente na perícia? Não. Quem paga os honorários do perito é a parte sucumbente no pedido que levou à produção da prova pericial. É o sucumbente no pedido, salvo se ou ainda que beneficiário da justiça gratuita. É isso aqui que vai ser cobrado. Ainda que beneficiário da justiça gratuita. Ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, quem é que paga os honorários do perito? É a parte sucumbente na demanda? Não. Na perícia? Não. É a parte sucumbente no pedido que levou à produção da prova pericial? Ainda que beneficiária da justiça gratuita. E quem é que paga os honorários do assistente técnico? Quem paga os honorários do assistente técnico diz a súmula 341 do TST. É a parte que o contratou. É faculdade da parte a contratação de assistentes técnicos? Se é faculdade da parte a contratação de assistentes técnicos, quem é que vai pagar? O assistente que você contratou. Porque você quis por puro luxo? Você mesmo. Certo, gente? Então, vimos os pontos mais importantes, os pontos que queríamos trabalhar. Vimos isso aqui, ó. Quando é ajuizada uma reclamação trabalhista, você leva em conta a competência, os procedimentos, os requisitos da petição inicial. Essa reclamação é distribuída para uma das varas. Quando ela chega nessa vara, automaticamente ele quem? O servidor? Servidor. O juiz? Não. O servidor encaminha uma notificação para que as partes compareçam em audiência. Nós vimos quem são as partes que têm que comparecer em audiência. Vimos quais são as consequências do não comparecimento das partes em audiência. Vimos detalhes sobre a contestação. Falamos sobre a prova testemunhal, falamos sobre a prova pericial. E agora vamos falar sobre os recursos no processo do trabalho. Vem cá, gente. Quase não há prova de processo do trabalho sem eles. Receba, minha gente, com muito amor e carinho, os recursos no processo do trabalho. Bem, quais são os recursos? Vamos elencar aqui todos. São cabíveis no processo do trabalho o RO, o RR, que é o recurso de revista,
os embargos de declaração, os embargos ao TST, o agravo de petição, o agravo de instrumento e o agravo. Agravo de petição, agravo de instrumento e o agravo instrumento e o agravo aqui no nosso processo do trabalho. Bom, vamos construir as duas linhas do tempo mais famosas, mais conhecidas no processo do trabalho e vamos riscando os recursos à medida em que nós temos uma noção do seu cabimento. Vamos revisando. Veja, quando você tem uma sentença no processo do trabalho, da sentença cabe RO, recurso ordinário. Do RO cabe RR, recurso de revista. Do RR cabe embargos ao TST e o recurso extraordinário. Ariana, recurso extraordinário não estava na lista acima? É verdade, é porque ele não é regido pela legislação processual trabalhista e sim pela legislação processual comum. Por isso é que ele cabe sim, todo fim de linha do tempo no processo do trabalho, sempre que há violação à Constituição, mas ele não é um recurso trabalhista, certo? Então, da sentença cabe RO, do RO RR, do RR embargos ao TST e dos embargos ao TST recurso extraordinário, certo? Ótimo. Outra coisa importante, vamos colocar aqui os órgãos. Da sentença proferida pelo juiz do trabalho, cabe RO para o TRT. Do RO, cabe RR para o TST. Quando você coloca o pé no TST, quando você está diante de uma decisão do TST, você vai pensar em embargos ao TST. Vai pensar em embargos ao TST para ser julgado pelo próprio TST. Mas aí você poderia me dizer, ora, como é possível que dois recursos sejam julgados pelo mesmo tribunal, pelo TST? Pense, imagine o TST dividido em 3 departamentos. Turmas, quem mais? SDI, quem mais? SDC. O recurso de revista, ele é julgado pelo TST. Por qual TST? Por este que você vê aqui. Por quem especificamente dentro desse tribunal? Por uma de suas turmas. O recurso de revista é julgado pelo TST por uma de suas turmas. Desta decisão do TST, proferida por uma de suas turmas, quando você coloca o pé no TST, você vai pensar em embargos ao TST a ser julgado pelo próprio TST. E quem vai julgar? A SDI, que é a quem? Seção de dissídios individuais. Os embargos ao TST, então, são julgados pelo próprio TST. Mas por quem especificamente dentro desse TST? Por uma de suas turmas. Por uma de suas turmas. Então, quem vai julgar os embargos ao TST? Não uma de suas turmas. Os embargos ao TST são julgados pela SDI. É por isso que é possível, porque é cabível por departamentos diferentes dentro desse mesmo tribunal. Então, o recurso de revista é julgado pelo TST por uma de suas turmas, esse sim. E os embargos ao TST são julgados pelo próprio TST, mas pela SDI, Seção de Dissídios Individuais. Certo? E no fim da linha do tempo tem quem? O recurso extraordinário para o STF. Vamos riscar os recursos, então, à medida em que nós temos uma noção do seu cabimento de acordo com essa linha do tempo. Da sentença no processo do trabalho cabe RO. Do RO cabe RR. Do RR cabe embargos ao TST. E depois o extraordinário. Eu vou riscar os embargos de declaração porque todos nós sabemos que eles cabem de qualquer decisão. Quando há omissão, obscuridade, contradição. E aqui tem as suas particularidades, mas em linhas gerais, cabe nessas hipóteses. E o agravo de petição? De uma sentença proferida pelo juiz do trabalho, minha gente, na execução. Nunca, jamais, em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância, de uma sentença na execução, cabe RO, nunca. Da sentença na execução, cabe agravo de petição para o TRT. E dessa decisão do TRT em agravo de petição, você vai pensar em recurso de revista para o TST.
E o resto segue igual. Embargos ao TST para o próprio TST e o recurso extraordinário para o STF. Cabe igual. No dia da prova, é um dia em que você pensa que está em si, mas às vezes você não está. Se por acaso no dia da prova você disser que cabe RO de uma decisão do juiz na execução, não conte para ninguém. Ariana, vou contar só para você. Nem para mim, para ninguém. De uma sentença na execução, não cabe RO, cabe agravo de petição. Então, vou riscar o agravo de petição. Você tem também uma noção de quando ele cabe. Cabe de uma decisão do juiz que seja recorrível na execução. Não precisa nem ser necessariamente só uma sentença. Só tem que ser uma decisão recorrível do juiz na execução. E o agravo de instrumento e o agravo? O agravo de instrumento ele serve para destrancar recurso. O objetivo do agravo de instrumento ele é um carrinho que leva o recurso de um juízo para o outro. Então, olha só. Os recursos no processo do trabalho têm esse desenho. Veja, de uma sentença no processo do trabalho cabe o RO, certo? O recurso ordinário é dirigido para o juiz que proferiu a decisão, para o juízo da decisão. Esse juízo da decisão, ele quer verificar a presença dos pressupostos de admissibilidade. Por exemplo, tempestividade, depósito, custas. Ele quer verificar. Se ele verificar que todos estão presentes, ele recebe o recurso. Abre vista para a outra parte apresentar contra-razões ao recurso ordinário no prazo de 8 dias, conforme estabelece o artigo 900 da CLT. E ele encaminha tudo isso para o Tribunal Regional do Trabalho. Quando o nosso recurso chega no TRT, ele vai primeiro para quem? Para o relator. O relator vai, mais uma vez, verificar os pressupostos de admissibilidade. E se ele verificar que todos os pressupostos estão presentes, ele conhece o recurso e então ele encaminha para a turma julgar o recurso. A turma pode analisar mais uma vez os pressupostos? Pode. Mas se a turma não encontrar ausência de nenhum dos pressupostos, se não estiverem ausentes, passa a análise do mérito, caso em que dará ou não dará provimento ao nosso recurso aqui no nosso processo do trabalho, certo? Agora, me acompanhe aqui. Se o seu recurso veio da sentença, foi interposto o RO. O seu recurso veio para o juízo da decisão. O juízo da decisão não verificou a presença de todos esses pressupostos, faltou um, então ele não recebe o recurso, não abre vista para a outra parte apresentar contra-razões ao recurso ordinário, não encaminha tudo para o TRT, não vem para o relator não verifica os pressupostos de admissibilidade, não chega na turma, nada, o seu recurso fica trancado. Quem vem para destrancar o seu recurso? O agravo de instrumento. Antes de dizer que cabe o agravo de instrumento, você tem que visualizar o agravo. Ele é um carrinho que leva o recurso de um juízo para o outro. Leva. Então, você precisa fazer esse transporte do seu recurso para o Tribunal Regional do Trabalho? Sim. Então, cabe agravo de instrumento. Ok? Então, o agravo de instrumento, cuidado, ele só tem essa finalidade mais nenhuma, que é a de destrancar recurso. Vamos riscar o agravo de instrumento. Então, estou riscando mais um, porque você já tem uma noção de quando ele cabe. Só sobrou o agravo. Olha só, mais uma vez, vamos construir aquela linha do tempo, aquele desenho dos recursos, né? A linha dele. Da sentença no processo do trabalho, cabe RO. O RO é dirigido a esse juízo da decisão. O que ele quer com o seu recurso? Verificar a presença dos pressupostos de admissibilidade. Aqui agora, ele verificou que todos estavam presentes, então ele recebeu o recurso. Abre vista para a outra parte apresentar contra-razões ao recurso ordinário no prazo de 8 dias, conforme estabelece o artigo 900 da CLT. Então, tudo chegou no tribunal. Quando chega no tribunal, vai primeiro para quem? Para o relator. O relator vai mais uma vez analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso. Então, esse relator verifica que não estão presentes todos os pressupostos. Se ele entende que não estão presentes todos os pressupostos, o recurso fica trancado perante o relator.
ele não encaminha para a turma, para julgamento. Para ele, o recurso está trancado. Agora, minha gente, se tem uma coisa certa nessa vida, tal qual a morte, é o princípio do colegiado. Você tem direito a que a sua decisão seja revisada pelo órgão colegiado. Você tem direito. Logo, vem cá. Quando você viu que o seu recurso ficou trancado, você podia até pensar em agravo de instrumento. Eu não julgaria você por isso. Só que você teria que cumprir o combinado comigo, que era visualizar o agravo de instrumento. Ele é um carrinho que leva o recurso de um juiz para o outro. Se o objetivo do agravo de instrumento é de transportar o recurso, aqui você vê com clareza que não quer um agravo de instrumento porque você já está no TRT. Não cabe agravo de instrumento. Então, ora, o que é que cabe? Para submeter a decisão do relator, à revisão pelo órgão colegiado. Porque se tem uma coisa certa nessa vida, é o princípio do colegiado. Para submeter a decisão do relator à revisão pelo órgão colegiado, cabe agravo. Muito bem. Vamos voltar lá no nosso esquema e vamos riscar o agravo. Passamos por todos os recursos em linhas gerais aqui no processo do trabalho. Olhando no quadro, diga para mim quais são os recursos cabíveis no processo do trabalho. Olha só, são RO, RR, embargos de declaração, embargos ao TST, agravo de petição, agravo de instrumento e agravo. De uma sentença no processo do trabalho cabe RO, depois vem RR, depois vem embargos ao TST e o extraordinário. Mas de uma sentença na execução cabe agravo de petição. Muito bem. Para destrancar recurso, que está trancado perante o juízo ACO, agravo de instrumento. Para submeter a decisão do relator à revisão pelo órgão colegiado, agravo. Muito bem. Vimos os recursos no processo do trabalho, em linhas gerais. E agora, vamos relembrar um ponto importante sobre a execução no nosso processo do trabalho. A reforma trabalhista veio e mudou o artigo 878 da CLT. Mudou o artigo 878 da CLT para dizer que a execução no processo do trabalho, em regra, não é de ofício. Não é de ofício. Depende de requerimento da parte. Parece que eu estou vendo a questão aqui. Depende de requerimento da parte, a execução no processo do trabalho, salvo na hipótese de jus postulandi no processo do trabalho. Então, cuidado, salvo na hipótese de jus postulandi. E o TST, na Instrução Normativa 41, disse, já que a execução no processo do trabalho começa de ofício nessa hipótese de exceção, na hipótese de jus postulandi, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica também pode ter início de ofício no processo do trabalho, na hipótese de jus postulandi. E quando há jus postulandi? Quando o empregado e o empregador demandam na Justiça do Trabalho sem advogado, certo? Quando o empregado e o empregador demandam aqui sem advogado, artigo 791 da CLT. Último ponto sobre a execução que eu vejo aqui caindo nas provas, que é o 879, parágrafo 2º da CLT. 879, parágrafo 2º. Gente, se é na execução, na liquidação mais especificamente, elaborada a conta, o juiz deverá permitir a manifestação das partes sobre a conta. Deverá, no prazo comum de 8 dias. E se as partes não se manifestarem, aí sim ocorrerá preclusão. Aí chegamos ao final. Meu Deus, falamos sobre competência, falamos sobre procedimentos, falamos sobre requisitos da petição inicial, falamos sobre audiências, comparecimento das partes em audiência, consequências do não comparecimento, falamos sobre contestação, falamos sobre provas, prova testemunhal, prova pericial no processo do trabalho. Falamos sobre todos os recursos cabíveis no processo do trabalho e ainda as últimas dicas foram sobre a execução. Que bom que você ficou aí até o final, que bom que você ficou até o final. Parabéns pela sua dedicação e desejo a você que seu caminho seja feito de flores, que seu caminho seja feito de recompensas por
todo o seu esforço. Estaremos sempre aqui para ajudá-lo a trilhar esse caminho do estudo, da atualização, da aprovação nas suas provas desejadas. Quero deixar um grande beijo para você e dizer que não deixem de assistir aos vídeos de dicas no nosso canal no YouTube. Para cada dica é uma questão de prova. Não deixem de assistir. Sem falar que lá no canal do YouTube ainda tem 4 aulas sobre a reforma trabalhista. Tudo que mudou sobre a reforma trabalhista, artigo por artigo. Tem 2 aulas de direito processual do trabalho e 2 aulas de direito material do trabalho, artigo por artigo. 2 comigo, de processo, e 2 com o Rafael, de direito material. Queremos ver você tinindo nas provas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!